Então, vamos lá. Então, eu terminei o vídeo anterior falando para vocês dos dois tipos de linguagem, denotativo e conotativo. Agora, a gente vai pensar só no conotativo, porque o poema, especificamente, a poesia, o poema, eles usam somente o sentido conotativo. Por quê? Porque o poema não é uma expressão de sentimento, não é uma expressão das suas emoções, então ele brinca com as palavras. Ele pega as palavras e tira essa palavra do seu sentido real, justamente para dar um efeito maior, para enfatizar mais aquele sentimento, aquela emoção. Então a gente vai se prender aí ao sentido conotativo. E o que seriam essas figuras de linguagem? São os recursos por meio dos quais se manifesta o sentido conotativo. Então, ele vai manifestar esse sentido conotativo de várias formas. E o primeiro deles é através da comparação. Comparação é uma relação figurada, é quando a gente compara duas coisas de maneira figurada, estabelecendo entre esses dois termos uma expressão comparativa, ou seja, é quando eu comparo duas coisas e para comparar eu uso alguma dessas expressões aqui na frase para fazer essa comparação. O como, igual a, semelhante a, tal qual, etc. Um exemplo aqui, ó. O amor é como uma flor. Então, eu estou utilizando a palavra amor, estou utilizando a palavra flor e estou fazendo uma comparação entre essas duas coisas. Estou fazendo uma comparação figurada, né? Porque eu não estou usando a palavra flor no seu sentido real. E aí, eu estou comparando, utilizando um conectivo de comparação, que é o como. Quando isso acontece, eu tenho uma figura de linguagem chamada comparação, tá? E aí, eu utilizei aqui, ó, essa chargezinha, até para vocês ilustrar melhor para vocês essa comparação. Ok? A próxima figura é a metáfora. O que é metáfora? É uma relação figurada de semelhança entre dois termos que ocorre de modo implícito. Então, peraí. A metáfora, ela também está comparando. Só que ela está comparando de forma implícita, ou seja, ela não usa nenhum conectivo para fazer essa comparação. Aquele homem é um leão. Estou usando a palavra leão de maneira figurada, não está no seu sentido real, por isso que é conotativo. E qual é o recurso que eu estou usando? A metáfora. E aí, tem algum conectivo aqui? Tem algum como? Tem algum tal qual? Não, não tem nenhum conectivo. Então, quando não aparece nenhum conectivo nessa frase, eu digo que ele está usando o recurso da metáfora. Então, a metáfora, ela não utiliza aquela palavrinha aqui para ligar as duas coisas, para fazer a comparação, ok? Muita gente confunde as duas figuras, né, a comparação e a metáfora, justamente por isso, porque uma tem a presença do conectivo e a outra não. Então, eu coloquei aí, ó, a diferença entre essas duas é justamente o conectivo. Catarina é uma flor, então isso é uma metáfora. Catarina é como uma flor, aqui tem o como, então aqui é uma comparação. Então, basicamente, a diferença é o uso do conectivo. Quando tem o conectivo, comparação. Quando não tem, é uma metáfora. Claro, eu quero dizer em relação a essas duas figuras de linguagem, porque as duas trabalham com comparação. Só que uma com conectivo e a outra não. Ok? Ficou entendido isso? A próxima figura de linguagem é a hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole é quando a gente usa essa palavra fora do seu sentido real, né, no sentido conotativo, e aí ele usa, qual recurso que ele usa? Ele usa o recurso do exagero intencional. Ele usa uma palavra de forma exagerada, né? E aí, quando essa palavra aparece de forma exagerada, eu tenho uma hipérbole. Por exemplo, aqui, ó. Eu estou morrendo de fome. Essa é uma figura de linguagem que vocês usam muito.
morrendo de fome, morrendo de sede. Professora, eu posso beber água? Eu estou morrendo de sede. Ninguém está morrendo, né? No verdadeiro sentido da palavra, não. Vocês estão com muita sede e não morrendo de sede. Então, esse exagero intencional aqui que vocês usam a palavra chama-se hipérbole. Aqui, ó, nessa figura que eu coloquei aqui, tem vários exemplos de hipérbole. Estou morrendo de saudade, já falei 1000 vezes. Babar, cachoeiras, morrer de rir. Então, tudo isso é um exemplo de hipérbole, que é um exagero intencional da palavra. A outra figura é a personificação ou prosopopeia. Fácil, essa é bem fácil. É quando a gente atribui vida a seres que não têm vida. Por exemplo, a flor sorriu. Flor não sorri, né? A flor não tem nem boca. Então, quando a gente atribui características, sentimentos humanos a seres que não têm vida, eu chamo isso de personificação ou prosopopeia. Um exemplo aqui, ó. A nuvem chorou, o sol sorriu. Coloquei aqui um exemplo também, ó. A lua confessou a sua paixão pelo sol. Como é que a lua pode confessar a paixão se a lua não tem nem sentimento, né? Mas ficou triste por não poder vê-lo à noite. Então, isso é uma brincadeira que é feita com as palavras, que os poetas fazem, né, com as palavras, para poder expressar aí emoção, sentimento. Então, esse tipo de figura é a personificação ou prosopopeia. A próxima é a antítese. O que é a antítese? É a oposição. Palavras com sentidos opostos. Quando eu utilizo duas palavras de uma frase e uma tem um sentido e a outra tem outro. Sentidos opostos. Como que funciona isso? Vida e morte são processos naturais pelos quais todos nós passamos. Vida e morte são palavras opostas. Vida é diferente de morte, é oposto à morte, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho uma antítese. Eu peguei esse exemplo aqui, ó. Como é que a antítese aparece aí nos poemas? Esse poema está no livro de vocês. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, noite escura. Luz e escura, ó, palavras opostas. Em contínuas tristezas, há alegria. Tristeza e alegria também são palavras opostas, tá? Esse morre tá grifado aqui, mas nem era para estar grifado, porque não tem outra palavra aqui para se opor a ela. E a última é o eufemismo. Vocês também usam muito o eufemismo. É uma figura de linguagem que caracteriza pela substituição de palavras ou expressões com o objetivo de suavizar a mensagem, torná-la menos chocante. Então, quando a gente quer dar alguma notícia, quando a gente quer falar alguma coisa que é desagradável, alguma coisa que é triste, a gente pega essa palavra e substitui por outra menos chocante, menos impactante para a pessoa. O jovem rapaz partiu desta para melhor. O que eu quero dizer com partiu desta para melhor? Morreu, né? Então, para não dizer morreu, que é uma palavra muito chocante, eu utilizo essa expressão no lugar de morreu para suavizar essa informação. Então, quando eu utilizo essa palavra conotativa, essa expressão conotativa, desta forma, com o sentido de suavizar, eu tenho uma figura chamada eufemismo. Aqui tem um exemplo, ó. Amor, estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que ela bateu o carro dele, né? Mas ela não quer dizer isso assim de uma forma tão assustadora. Então ela arrumou um outro jeito, arrumou outras palavras para poder dizer isso. Então todas essas formas são formas de falar, de usar palavras fora do seu sentido real, de usar palavras no seu sentido figurado. Ok, gente? Espero que eu tenha conseguido aí explicar de uma forma que vocês consigam entender. Se tiver ficado alguma dúvida, se tiver alguma dificuldade, coloca lá a dúvida de vocês que eu vou responder.